Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, pelo poder de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, apresentando mais um programa, dialogando com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras. O tema que eu trago hoje para você: todas as coisas me são lícitas. E o tópico é a liberdade cristã. Baseado todas as coisas me são lícitas, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23 ao 33. Esse programa, ele traz entendimento e compreensão ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não se refere a nome de ministério, a pessoas, a homens, mulheres. Apenas este programa, ele se refere à genuidade, às coisas genuínas de Deus, às palavras real de Deus, à doutrina específica de Deus. Eu apenas trago para vocês como um embaixador do Senhor, como porta-voz do Senhor, como você também é. Que na verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então, o programa, ele traz uma veracidade, esclarecimento, para que edifique a minha vida. E o Senhor, as palavras dele é autêntica, é real, é verdadeira, revelado pelo Espírito Santo de Deus aos seus santos profetas e aos seus santos apóstolos, para a glória de Deus e para a nossa salvação. Amém? Eu não vou tocar em doutrinas de homens, em doutrinas de ministério, mas a Escritura, ela vai indicar as problemáticas religiosas, as problemáticas doutrinárias. Para isso, esse programa, ele traz, dialogando com a Bíblia, um assunto pertinente que muita gente tem estado em estado de confusão doutrinária. O amor do Senhor pela sua criação e pelo seu povo, e que Ele amou tanto ao mundo, ao que Ele criou, o seu povo, que enviou o seu Filho unigênito para que aquele que crer será salvo. Para isso, eu trago para vocês esse tema, é de grande relevância. Todas as coisas me são lícitas. E o tópico é chamado a liberdade cristã. Amém? Então, a Bíblia Sagrada, ela é um guia, ela é uma luz para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa liberdade e para a nossa salvação em termos geral. Salvação terrena e a salvação eterna. Para isso, eu te peço que você abra o seu livro sagrado, a sua Bíblia, que é igual à minha, e isto é muito importante para que possamos ter esse diálogo. Eu peço nesse momento que o Espírito Santo, que habita em mim, que habita em você também, que dirija você, que guie e que dê inspiração, como Ele vai me dar inspiração para para dar entendimento às revelações da palavra de Deus, o qual já está escrito através dos santos profetas e apóstolos. Isso significa que o Senhor Deus, Ele é grande na sua misericórdia, mas Ele pede da parte de nós a grandeza também para ser misericordioso para com Ele, para que tudo vá bem e seja próspero em todas as instâncias da nossa vida, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Amém, igreja? Então, vocês que são cristãos, eu também sou cristão, que vive nos caminhos do Senhor, vamos pautar a nossa vida na genuína palavra de Deus. Amém? Então você está com a sua Bíblia, que é igual à minha. Amém? Abra sua Bíblia, no capítulo
em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Paulo, ele escreve e fala assim, da seguinte forma. A partir do versículo 23, ele diz: todas as coisas, vão ficar ligadas. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Nós não podemos fazer tudo o que desejamos, mas o Senhor, Ele, quando nos criou, Ele nos deu livre-arbítrio. Significa liberdade de escolha em nossas vidas. Essa passagem ela está baseada o que quer dizer a bênção e a maldição? Vamos voltar então aqui para esmiuçar esse detalhe, que é muito importante, buscando essa etimologia desses textos. Esses dois textos, entre uma autoridade de Deus, que é o apóstolo Paulo, e outra autoridade de Deus, o legislador, que é o Moisés. Amém? Então, são duas autoridades. Nós não estamos falando aqui de autoridade congregacional, religiosas. Isso não tem nada a ver com as Escrituras. O Senhor não deu autoridade para homem determinar o que é lícito fora das Escrituras. Vamos continuar, vamos procurar entender. Vamos entrar no profundo, no escondido, no oculto das Escrituras, porque é isto que esse programa, o objetivo dele é esse. Amém? Então, quando ele diz todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Você tem liberdade de escolha. Paulo está dizendo que você faz o que você quiser e bem entender. Mas existe já o que é lícito. O que é lícito para Deus, não é? O que é lícito para Deus é salvação para a humanidade. O que é lícito para o homem é condenação para o homem. O que é lícito para as religiões é condenação para os religiosos. Vamos procurar começar a entender essa mensagem de Paulo. Bem? Então ele diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, todas as coisas no mundo são legais, mas nem todas edificam. A religião parece ser tudo legal, porque está dentro da legalidade da religião. De acordo com a legalidade do Estado, de uma nação, de um município, é legal a organização religiosa. Mas o que diz aqui o Senhor sobre esse livre-arbítrio? Ele deu essa liberdade de escolha até mesmo para o Estado definir. Amém? Definir a legalidade da religião. Mas tem algo gravante. Deus não entregou o seu nome para o Estado definir de como uma pessoa deve seguir a sua doutrina. A doutrina de Deus, a doutrina do Filho, através do Espírito Santo. Ele não deu essa liberdade, mas o homem, o Estado, ele tomou posse das palavras de Deus, das doutrinas de Deus, e a modificou. Não pela vontade de Deus, mas pela vontade do homem. Isso quer dizer que para ele é lícito, mas para o homem, como ele diz assim, vou voltar aqui para entendermos melhor. Todas as coisas são lícitas. Só está dizendo todo, pode fazer tudo no mundo. Mas nem todas convêm. Não convém você retirar palavras das Escrituras e colocar a do homem. Vamos continuar. Todas as coisas são lícitas, está dizendo, todas as coisas são lícitas. Foi lícito. As religiões, eles definem os seus programas, os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus conceitos. É lícito aos olhos, ao coração do homem. Mas nem todas edificam.
toda modificação das Escrituras, qualquer doutrina fora das Escrituras, ela não edifica. Mas para aquela determinada facção religiosa, ela edifica. Porque o homem tem liberdade de escolha. Então, para isso, esse livre-arbítrio, ele diz aqui, o céu e a terra tomo hoje, no capítulo 30 de Deuteronômio, o céu e a terra tomo hoje, por testemunho contra vós. O Senhor está vendo tudo que essas religiões, o que os homens estão fazendo contra as Escrituras de Deus. De que tenho proposto a vida. A vida é os mandamentos, é o que está escrito. Não sendo modificado, porque Deus não ordenou a nenhum homem, abaixo do céu, nem acima do céu, que modificasse. Porque a palavra de Deus, ela não muda. Ele diz que é um Deus que não muda. Ele diz, eu dou a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Você decide. O Senhor deu essa liberdade de escolha, tanto prova que Ele deu essa liberdade de escolha para a humanidade, como Ele também deu liberdade de escolha quando Ele criou os anjos. Quando Ele fez os anjos, Ele deu liberdade de escolha. E o anjo querubim, que era um líder do Senhor, ele caiu, que hoje é chamado de Satanás, que é o diabo, e levou um terço dos anjos. Significa que o Senhor é um Deus que dá liberdade à sua criação, desde os anjos até a humanidade. Amém? Então, eu vou repetir para entendermos melhor o que Paulo ele está citando aqui sobre as coisas lícitas, que isso significa a liberdade cristã. O Senhor deu liberdade cristã. Jesus Cristo, quando veio, ele deu liberdade cristã. Para isto, Paulo estava completamente inteirado, doutrinado, ensinado, de acordo com as Escrituras, de acordo com a revelação do Espírito Santo, através de Cristo Jesus. Amém? Então, vamos lá. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós. Preste muita atenção. De que tenho proposto a vida e a morte. Quando uma doutrina de um ministério é modificada, a doutrina da Sagrada Escritura, para tais mandamentos, para tais conceitos e preceitos, você está recebendo a morte. Que quer dizer, o pecado. É pecado quando realmente tira ou aumenta as palavras de Deus. Isso é mandamento. Vocês são sabedores disso, amém? A bênção e a maldição. A bênção, o que é? A vida. E a maldição? A morte. O que é a morte? Pecado. O que é o pecado? É o diabo. Quem é a bênção? Deus, Cristo, que Ele nos abençoou na cruz para a salvação da humanidade. Isso aqui é uma mensagem profética. É mandamento e foi profético, foi dado há praticamente 1490 por aí, mais ou menos, 1590, coisa assim mais ou menos. E hoje é para nós, é um mandamento sobre livre-arbítrio. Ele tornou-se profeta porque a palavra até hoje está se cumprindo. E tudo que o Senhor enviou para Moisés, escreveu. Então tudo veio do céu. O que o homem hoje escreve, procede do inferno, do céu infernal. Muito cuidado quando o homem diz, e disse Deus, e Deus me revelou. Tudo já está revelado. Mas ele tem essa liberdade para decidir o que é lícito ou não. Amém? Então, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Observe que todo o mal que vocês fizerem hoje, tudo que você seguir, terás resultado futuro, para o bem ou para o mal. A vida
ou a morte. Você é que tem que decidir o que você deseja. Seguir ao diabo, que é a morte, ou seguir Cristo, que é a vida eterna. Vamos continuar aqui no versículo 23. Isso é uma introdução que estou colocando aqui, mais ou menos, é isso? Para entrarmos no parâmetro de tudo, mas já é uma boa introdução. Todas as coisas são lícitas, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Por quê? Vamos agora no capítulo, em 1 Coríntios 6,12, ele continua falando sobre esse assunto. Vamos entrar agora na contextualidade do assunto de tudo. A introdução sobre livre-arbítrio, sobre a questão de o que é lícito e não lícito. Tudo é lícito, mas tudo não é lícito. Nem tudo é lícito, mas o que é lícito diante do Senhor? O que é dado por Deus, que é o Criador. O que é lícito diante do homem? O que ele determina do que ele acha legal. O que o homem acha legal, referente à Escritura Sagrada, referente a Deus, fuja dessas coisas. Não está escrito. Eu vou ler de novo esse assunto, mas 6,12, vamos ler aqui, 6,12 de 1 Coríntios, vamos trabalhar. Nós estamos trabalhando aqui para que o Senhor revele esse profundo escondido, o que está significando tudo isso. 6,12 ele diz o seguinte, no versículo 12, Paulo também fala desse assunto. Ele diz: todas as coisas me são lícitas, até as prostituição. Prostituição da palavra, prostituição do corpo, roubar, enganar, mentir. Tudo isso está nessa parte dessa mensagem. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Porque não é conveniente a você pecar. Por quê? Vamos continuar. Todas as coisas me são lícitas. Está dizendo que não convém e todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas as coisas convêm. O que é que convém? O que procede da pureza de Deus. O que não convém? O que procede da impureza do homem. Porque o homem é pecador. Então, se você recebeu algo para a salvação da sua vida, você já está amaldiçoado. Todas as religiões, elas são regulamentadas pelo Estado, por qualquer nação. Mas ela não tem poder nenhum, por mais digna que ela seja, por mais conceito que ela tenha na sociedade, ela é doutrina de homem. E o homem, ele morre com a sua própria doutrina. E ele não salva. O espírito dele, a alma dele será julgado segundo a obra que ele realizou. Amém? Vamos continuar. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Viu? Aqui, preste muita atenção. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E você está sendo dominado? Vamos lá. Dominado por quê? Pelas religiões, pelas doutrinas de homens, pelos preceitos, conceitos. Continuar aqui. Vamos lá. Todas as coisas me são lícitas. Uma conotação. Mas nem todas convêm. Não é conveniente que todas essas coisas, essa liberdade, o Senhor deu liberdade para você fazer o que você quiser bem entender. Livre-arbítrio. Você falar bem de Deus, falar mal ou bem de Deus, do Deus Pai, Deus Filho, do Espírito Santo, dos profetas, de quem você quiser, dos apóstolos, você desfaz. Você mata, você engana, você mente. Vamos continuar. Preste atenção. Todas as coisas me são lícitas. É lícito tudo que você quiser. O pecado, ele deu, o pecado, ele deu essa liberdade para você escolher. Mas antes do pecado, mesmo no Éden, o Senhor deu liberdade também. Deu livre-arbítrio para o homem, mas não existia pecado. Lá no céu, quando o querubim ficou, não existia pecado, mas o Senhor também deu livre-arbítrio.
Amém? Tudo o Senhor não nos fez como robô. Nos fez humano, deu corpo, alma e espírito, para que nós sejamos perfeitos diante dele. Para isso, não só essa passagem de Deuteronômio 30, versículo 19, mas ela é bastante eficaz sobre o livre-arbítrio. Hein? Então, de todas as coisas me são listas, eu ainda estou por aqui. Mas nem todas convêm. Nem todas convêm. Todas as coisas me são listas. Nem todas convêm, mas todas as coisas me são listas. Está dizendo, nem todas as coisas são listas, mas nem todas os convém. Ao mesmo tempo, na terceira conotação, todas as coisas me são listas. Está dizendo que todas são listas, porque você tem vida, você faz o que você quiser. Vamos continuar. Mas eu não me deixarei dominar. Paulo diz, mas eu não deixarei dominar. Sabe quem é Paulo? Ele é a autoridade de Deus, de Cristo Jesus na terra. A autoridade dos gentios. Você tem que prestar atenção, que você, o pastor, o presbítero, o diácono, apóstolo, sacerdote, sumo sacerdote, profeta, vocês não são autoridade de Deus. Você é autoridade do seu ministério. E que você diz também, que você pode fazer, você diz que foi Deus que está revelando e você está sendo inspirado pelo Espírito Santo. Você mente. Você mente. Você está mentindo diante de um povo que não foi Deus quem enviou, mas eles estão indo até você porque de acordo com as necessidades o qual você tem difundido, divulgado, que você, o teu ministério é que tem a grande bênção de Deus, é que tem salvação e libertação. Isso é anátema. Deus não enviou você. Não é assim, não procede assim. Vamos continuar. Então, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todo tipo de doutrina, fábulas, fantasias, fora das escrituras, e diz que a escritura, você está chamando Deus de mentiroso, está chamando Deus de demônio, de diabo, de Cristo, Espírito Santo, está dizendo que ele é usurpador, que os profetas, os apóstolos, tudo maléfico. E você é o quê? É o Filho de Deus? Qual Deus? Deus deste mundo. Por isso que você preste muita atenção. Preste atenção ao assunto que está sendo abordado. Amém, irmãos? Vocês prestem muita atenção ao assunto que está sendo abordado. Você tem que tomar cuidado a quem você está servindo. Ao homem ou a Deus? Eu tenho observado que praticamente todos estão servindo ao homem. Que ele dizem, quando vocês vão ao seu templo, que é ídolo, é idólatra, qualquer templo é construído no templo, fora das escrituras, fora de Israel, do primeiro templo, não existe mais templo no tempo de hoje para adorar a Deus, porque Jesus morreu fora do templo. A igreja, ela foi liberta, não tem mais viver dentro de um quadrado. É complicado tudo isso? Tem muitas coisas para ser esclarecido. Por isso que dialogando com a Bíblia, nós estamos dialogando, porque o Espírito Santo está nos conduzindo aqui. Nós estamos com a Escritura, você também tem a Escritura. Apenas estou dando o entendimento. Vamos abrir o coração, não a tua razão. Vamos abrir os ouvidos para o Espírito Santo trabalhar no meu coração, na minha mente e na sua, porque a cabeça é onde fica o capacete da salvação. E ele é onde consegue mudar todo o entendimento do homem fora das Escrituras. E ele amplia as coisas para nos confundir, para ter um caminho facilitatório para a nossa felicidade para com o Senhor. Hein? Então, aqui, tudo que é lícito, o adultério é lícito, matar é lícito, tudo é desta forma. Né? As religiões, muitas religiões, eles consentem
o tabaco, a bebida, o adultério, o abuso sexual, as imoralidades sexuais, consente, porque para eles tudo é lícito. É a religião dele, está errado? Não. Mas diante de Deus está correto? Não. Então, é o homem contra Deus e Deus contra o homem. Qual é a tua escolha? Por isso que nós devemos ficar sustentados em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Amém? Vamos se sustentar aqui. Até agora eu não consegui sair desse setor de comentário, de entendimento, para que você fique sustentado. É muito importante. Nós estamos falando aqui, o tema é todas as coisas me são lícitas. Mas o tópico é a liberdade cristã. Quem deu essa liberdade cristã para nós? Quem deu? Para isso, nós vamos até o livro de Lucas, né? O evangelista Lucas. Vamos lá? Capítulo 4. Capítulo 4, evangelista Lucas, capítulo 4. Você está com a Bíblia aí? Agora você vai começar a entender o que Deus está falando para mim e para você. O que Cristo revelou para mim e para você. O que o Espírito Santo agora está revelando, dando inspiração a mim e a você. Mas se você estiver ligado com as Escrituras, então tudo será perfeito. Por quê? Como é que é revelado as coisas do Espírito Santo? Pelas Escrituras. Não através de vozes ou de entendimento carnais de homem que lança coisas que não procedem da parte de Deus. Amém? Apenas aqui eu não estou entregando interpretação, estou dando entendimento. Se você entender, amém. Se você achar bom, amém. Se você não achou bom, amém também. Você pode fazer seus comentários. Pode fazer seu comentário mal ou ruim, pode fazer suas críticas. Isso é um problema seu. Mas nós estamos aqui com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com os homens escolhidos por Deus, os santos profetas e os santos apóstolos e com os evangelistas. Amém? Vamos continuar aqui então. Vamos ver o que é que Cristo está dizendo aqui, Jesus Cristo, quando lançou o seu primeiro discurso. Que ele diz assim no capítulo 4 de Lucas. Bem? Está ligado aí? Capítulo 4 de Lucas, a partir do versículo 17, ele diz: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando ele entrou ali, aquele dia, né, lá, estava em Nazaré. Isso, a pregação dele em Nazaré. E quando abriu o livro, bem, quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito. O quê? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Ungiu como? Você entende? Que ele diz que ungiu pela palavra do Senhor. Ungir é pela a verdade. Ele me ungiu para trazer a veracidade do Pai. Unção quer dizer verdade. Não olhe na cabeça como estão fazendo, dizendo que está cheio da unção. Ele pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Me capacitou, me deu poder e autoridade. Cristo. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. O que quer dizer quebrantados? Os pobres de coração. Vamos colocar assim, os quebrantados, os destruídos do coração, os discriminados, né? Sem força. Vamos colocar. A pregar liberdade aos cativos. Nós estávamos no cativeiro presos pelo pecado. Antes de Cristo nós estávamos presos, nós éramos pecadores. Vamos continuar. E restauração da vista aos cegos. E restaurar a nossa vida e dar vista aos cegos. Os cegos,
tanto literal como espiritual. E restauração da vida aos cegos, que significa restaurar da vista ao cego, espiritual como literal. E a pôr em liberdade os oprimidos. Da liberdade é oprimido. Oprimido por quem? Por Satanás. E nós éramos pecadores. Continuar. A anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor, que chamado a salvação chegou à terra. E encerrando o livro, tornando-se a dar ao ministro, assentou-se os olhos de todos da sinagoga que estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Você precisa ouvir o que o Espírito Santo está falando para você. Como é que você ouve o Espírito Santo? Pela palavra que está escrita. É isso. Quando você retira a palavra verídica das Escrituras e coloca palavras de homens, dando pregações, ensinamentos mirabolantes, você automaticamente, você está edificando o seu coração, enchendo de maldição. Porque é a palavra que o homem ocupou o lugar de Cristo, ocupou o lugar de Deus, ocupou o lugar do Espírito Santo, que ele é o poder na terra. Eu enviarei outro Consolador. Então, a Escritura ela só tem validade se foi inspirado pelo Espírito Santo e que não retire nenhuma palavra, porque foi tudo inspirado pelo Espírito Santo. Os profetas, os apóstolos, os evangelistas, eles receberam inspiração do Espírito Santo. Por isso que nós estamos sendo aqui inspirados pelo Espírito Santo. Porque nós estamos falando da veracidade da palavra dele. Eu aqui não estou pregando ministério, doutrinas particular, privada, congregacional, não. Religiosas, não. As boas novas, o evangelho não tem nada a ver com religião. O homem que deturpou tudo, o tal do cristianismo, fundamentado grego-romano por Constantino, imperador romano, até nos tempos de hoje. Não se deixe enganar por esse nome, porque é antibíblico. As doutrinas dele decepa tudo, mata tudo, mata todos, enforca todos que creem nesse cristianismo. Porque no cristianismo tudo pode. Por isso que esta palavra chega, essa parte onde se fala, Paulo no capítulo 6, a imoralidade. Isso é imoralidade. A imoralidade sexual, a imoralidade doutrinária. Isso abate a moral do ser humano. Deus é moral, não imoralidade. Deus não opera na imoralidade. Na imoralidade tanto da carne como a imoralidade da palavra do Senhor, que atinge o seu Santo Espírito, que é santo. O homem ele é pecador por natureza. Ele costuma pecar. Ele é descontrolado. Por quê? Porque existe um Deus desse mundo chamado Satanás. E tem os seus discípulos, os seus súditos chamados os demônios. Né? São seus anjos caídos. O seu príncipe e o seu principado e as suas potestades. Bem, então vamos continuar aqui. Vou continuar, estou batendo em cima desse assunto para que possa tomar um âmbito maior de entendimento. É complicado falar dessas coisas espirituais. Não pode deixar isso de uma forma literal, mas eu estou levando essa explicação, esse entendimento, mas sentindo e entendendo as escrituras para dar um entendimento amplo sobre a etimologia de cada texto. Hein? Vamos continuar. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convém. Sair dessa parte daqui para outra. Todas as coisas me são lícitas. Olha, tem uma conotação. Segunda, mas nem todas convém.
2 conotações. Todas as coisas me são lícitas. 3. Mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. 4. Ele diz que não deixou ser dominado, porque Paulo tinha poder para isso. Ele recebeu. Ele tinha poder para resolver tudo isso. Amém, amados? Então vamos agora voltar ao capítulo original, a origem sobre todas as coisas me são lícitas. E o tópico é a liberdade cristã. Quem deu a liberdade cristã? Jesus Cristo. Lucas 4. Eu fiz a leitura. Que eles, quando chegou em Nazaré, ele lançou aquela pregação. Que tudo ali se cumpriu nas Escrituras, a chegada do Salvador. Foi através dele que deu essa liberdade para nós. Porque quando estava a lei mosaica era para Israel. Quando Jesus veio trazer para Israel, olho por olho, dente por dente. Não tinha esse negócio de escolha. Você quer escolher? Ser executado, lembra? Como Deus executava os perversos, que não adiantava andar. Por quê? Porque não tinha o Espírito Santo, ele não tinha descido na terra. O mundo estava banhado pelo pecado. Para isso, Moisés, assim mesmo, Deus revelou para Moisés aquela mensagem, aquela passagem 30:19 de Deuteronômio. Aquilo ali é Cristo Jesus revelando para nós no tempo de hoje, né? Então, vamos tomar posse dessa mensagem. Fique atento ao que Deus está querendo falar para você. Eu sou um instrumento do Senhor, como você também é. Eu sou um porta-voz do Senhor, como você também é. Eu sou embaixador do Senhor, como você também é. Todos somos irmãos. Amém? Em Cristo Jesus. Exatamente como está escrito. Então vamos ter uma conduta, uma postura. Tem coisas que o Senhor vai repreender severamente. Quando eu falo do cristianismo, eu dou a origem de cada assunto, a origem. Mas não estou falando da marca das instituições. Não é a marca, mas a origem do assunto. Né? A origem. Eu não tenho nada a ver com as religiões. Cada um segue suas religiões. E Deus deu esse livre-arbítrio, já está escrito, não foi eu, mas Deus deu liberdade de escolha, desde o céu até aqui na terra. Tá bem? Então vamos continuar. No versículo 23 ele diz, voltando aqui, ele diz, todas as coisas são lícitas. Continuando. Mas nem todas convêm. Mas todas são lícitas, mas nem todas edificam. Você acha que o adultério edifica? Sim, tá. Edifica a carne, mas não liberta você. Prostitui a carne, prostitui a sua alma. Né? A desobediência, o adultério da palavra, a traição, a mentira, o engano, a falsa doutrina, tudo isso, nada edifica. Vamos continuar. No 24 ele diz, ninguém busque o seu proveito próprio. Antes, cada um o que é de outro. Repetir, isso é um assunto muito delicado. Esse é o primeiro vídeo que eu estou realizando. Ninguém busque o seu próprio proveito. Né? Ninguém busque Ninguém busque o proveito próprio. Antes, cada um o que é de outrem. Versículo 25 ele diz, comei de tudo o que se vende no mercado. Vamos ver o que Paulo está querendo dizer. Sem perguntar nada, por causa da consciência. O que está significando isso aqui? Veja o profundo deste assunto. Você tem que estar muito inteirado sobre esses assuntos. Isso é tudo a nível espiritual. Vamos lá.
No versículo 14, vou voltar. Ninguém busque o proveito próprio. Você não deve buscar o proveito próprio. Se você é uma pessoa que está em Cristo Jesus, não deve ter proveito próprio das coisas, aproveitar das pessoas. Antes, cada um o que é de outrem. Não aproveite do próximo. Aí ele diz: comei de tudo o que se vende no mercado, sem perguntar nada, por causa da consciência. O que significa isso? Estamos falando já de consciência. Vamos ver o que é que o Senhor está querendo, está falando conosco aqui. Vamos lá. Ele diz aqui, no 26, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Entendeu? Mas ele deu liberdade de escolha, livre-arbítrio. Mas tudo é lícito você fazer na terra, tudo é do Senhor. Então dá plenitude porque é pleno. Vou colocar. Se algum dos incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Ele está dando esse tipo de exemplo. Você pode ir na casa de uma pessoa e comer tudo, e você não faz a pergunta porque você, para não passar vexame, você está na sua consciência. Uma questão ética minha, né? Eu não vou fazer isso. Fui convidado e você não fez, não perguntou de onde procedia aquele alimento. Mas que alimento é isso? Vamos continuar. Se contudo alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Vocês entenderam? Vocês entenderam? Estão entendendo a mensagem? Preste muita atenção. Vamos continuar aqui. Continuar. Quando ele diz aqui, se alguém dos incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se pode diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Você está consciente, mas o que significa isso? Vamos continuar. Se contudo alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Mas já está escrito no versículo 26 que pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Está dizendo que tudo é do Senhor. O Senhor já deu livre-arbítrio. Mas ele está dizendo aqui, vou voltar de novo, é muito delicado esse assunto. Se contudo alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu. Está dizendo que aquele que já vos advertiu, a Sagrada Escritura, o Senhor já advertiu você para não ser participante de coisas, de ídolos, de outras doutrinas. Ele está aqui alertando, não é? Por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Vamos continuar. Veja bem, o Senhor tem a terra toda dele, ele está vendo tudo, mas nem tudo é lícito para se praticar. Você aqui, você tem a sua liberdade de escolha. Você não quis perguntar. Dentro da sua consciência, para não passar vexame, você não quis perguntar. Mas, resumindo, o que significa isso? Já estou terminando esse vídeo.
Não estou conseguindo. É muito detalhe para ser conversado nesse assunto. Ele diz aqui, no 29, a consciência, digo, não a tua, mas a do outro. Porque a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem. Quando você foi a uma determinada congregação, ministério, você foi a templos que não é de Deus, doutrinas que não é de Deus, homem não escolhido de Deus, e que você recebeu, comeu, se alimentou com ele sem perguntar a procedência, e você não, dentro da sua consciência, calou e não perguntou, não tirou suas dúvidas de onde procede tais doutrinas. Agora caiu a ficha. Vamos entender. Consciência, digo, não a tua, mas a do outro. Porque a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro, quer dizer, a sua liberdade que foi dada através de Cristo Jesus, sua liberdade cristã, de perguntar, tirar suas dúvidas, e você aceitou aquela outra doutrina de ídolos, porque você está idolatrando aquela doutrina que não procede do Senhor. Isso aqui, exatamente esse banquete que você está participando, são doutrinas vãs. Por isso que você é chamado de incrédulo. Se alguns dos seus incrédulos vos convidar e quiseres ir comer tudo o que se puder durante vós, sem nada perguntar, por causa da tua consciência, te convidou, você saiu da presença do Senhor e ali você banqueteou, participou de todas essas coisas. Vocês estão entendendo? Já estou terminando esse vídeo. Então ele diz: se eu, com gratidão, participo, porque sou censurado, por causa daquilo, porque dou graças. Ele diz, por que você vai ser censurado? Porque você dá graça, porque você perguntou, tirou suas dúvidas, não aceitou e se afastou. Ele diz, se eu, com gratidão, participo, porque sou censurado por causa daquilo que dou graças. Vou continuar. Portanto, quer comais, quer bebais, olha agora ficou estreito, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Como é que é isso? Você foi lá, bebeu daquela palavra, comeu daquela doutrina, de tudo isso participou, daquela idolatria, daquela falsa, aquele fermento velho. E Paulo ainda coloca, no versículo 32, ele diz, não vos torneis... Não, perdão, no 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Voltando no 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. E quando Paulo aplica aqui no 31, diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O que significa que tudo para a glória de Deus? Se você buscar salvação, é para a glória de Deus. Se você buscar a sua condenação, é para a glória de Deus. Por que é para a glória de Deus sua condenação? Porque Deus entregou o mandamento para que você seja salvo. Mas se cumpriu a palavra de Deus, que você viveu pela desobediência. Deus entregou o mandamento da desobediência e da obediência. Você seguiu da desobediência. Então, se cumpriu a palavra de Deus, é para a glória dele, porque você tornou-se participante da desobediência. Mas tudo é para a glória de Deus, porque tudo é dele. Ele entregou os dois caminhos. Devido à queda do homem, passou a existir dois caminhos. O caminho para o bem e o caminho para o mal. Por isso que Deuteronômio 30:19 fala sobre a questão do livre-arbítrio.
Então ele diz assim: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, né? Nem para judeus, nem para gentios. Vou continuar. Nem para a igreja de Deus. Prestem muita atenção agora. Não vos tornei causa de tropeço. Você não pode tornar uma causa de tropeço. Se você é um homem de Deus, isso quer dizer que a igreja de Deus não está entre quatro paredes. Não está em templo feito por mão de homem, que Deus não autorizou, não deu mandamento para gentios construir, ou mesmo depois de ter destruído o templo de Israel, que o templo simbolizava o Cordeiro Cristo Jesus. Desde a época de Salomão, como até no tempo de Cristo Jesus. Amém, igreja? Até o tempo de Jesus na terra, e ele profetizou que não ficaria pedra sobre pedra. Ali, Jesus Cristo, quando morreu na cruz, ressuscitou, concluiu o templo físico e entrou o templo espiritual. O nosso templo agora é espiritual, não tem nada a ver com templos feitos por mão de homens. Não tem mais nada a ver, acabou esse templo. E os homens, através de tal do cristianismo, foi que restaurou, colocando templos de homem. O judaísmo continuou fazendo o que é malévolo diante de Deus. A religião judaica, não é? E a regulamentação, essa fundação do cristianismo grego-romano, já está dizendo que romano é de Roma, não é de Deus. É idolatria, não sou nada contra, é idolatria e muitas coisas mais horrendas. Amém, amados? Então, nesse versículo 32, vamos repetir, vamos continuar. Continuar. O que diz nesse versículo? Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios. O que é gentios? Pagão. Nós somos gentios. Então nós não temos autoridade e poder foi dado para construir templos. Nem os israelitas podem. Ninguém. Mas a ousadia de Roma, através de Constantino, imperador, construiu templo nos quatro cantos do mundo, difundindo o cristianismo pagão, idólatra, de abuso em todos os sentidos, doutrinário, poder, morte, abuso sexual, de tudo que você possa imaginar, e que vocês são conhecedores disso. Porque está tudo escrito, e isso é evidente e é notório para toda a humanidade. Abuso, de escândalo, de tudo financeiro, significa, não estou falando do católico, estou falando da origem desse cristianismo perverso, que muitos estão seguindo, e por isso que houve aquela reforma do cristianismo greco-romano, através do teólogo Martinho Lutero, que é o padre da Igreja Católica. Vamos continuar aqui, eu estou terminando esse vídeo. Ele diz assim: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a Igreja de Deus. Nem para a Igreja de Deus. Três coisas aqui. Três significados. Três tipos de gente: judeus, gentios e Igreja de Deus. Esse é os que estão em Cristo Jesus, que é a Igreja de Deus. Os gentios são pagãos, e os judeus, que é o judaísmo, que eles continuaram vivendo uma vida mosaica, mas alterando também todos os princípios mosaicos, desviando de muitos mandamentos, os quais eles fizeram mais de 100 mandamentos, tirando a veracidade da palavra de Deus. Vamos continuar. No 33 ele diz: no
33 diz isso. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito. É o que todos estão fazendo esses ministérios. Esses apóstolos, profetas, pastores, todos no sentido, sacerdote. Então ele diz assim, vou repetir, sempre gosto de repetir o versículo. Como também eu tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Vocês estão buscando nenhum desses ministérios de homem, igreja de homem, eles buscam proveito particular, proveito do sucesso do seu ministério, a estrutura do seu ministério. Mas esse ministério é do homem. Está errado? Não, está certo. Ele é licenciado pela lei do Estado, está certo? Mas Deus não deu essa autonomia, essa autoridade para usar o nome dele em vão. E Deus não terá por inocente. Todos pagará de acordo com as tuas obras ao Senhor. O Senhor está observando todos vocês. A maldade que faz com o povo de Deus, buscando o que é pertinente para vocês. Nesse último versículo, Paulo é contundente, relevante sobre essa questão, porque existia muito isso na época de Paulo. Ele diz, como também eu em tudo agrado a todos. Esse é o verdadeiro ministro de Deus. Mas não existe mais, não existe no tempo de hoje, apóstolo, não foi dado. Apóstolo só de Cristo, diretamente. Só de Israel. Então vamos lá. Como também eu tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito. Todos eles, ele era rico, os apóstolos eram ricos, aproveitou de quem? Abusou de quem? Só existe escândalo. Está nas redes sociais, está no mundo inteiro. Vocês não percebem? Vocês que são membros, vocês são cúmplices da estrutura faraônica, da maldade deste povo que usa o nome do Senhor em vão, o nome dos apóstolos, que o ministério não foi dado para os gentios e tampouco no tempo de hoje também, na época depois, não foi dado para os judeus. Porque a igreja é fora do templo. A igreja somos nós, especificamente. Pegue sua Bíblia, estude, reúne com seus amigos, sua família e vai meditar em sua casa ou em qualquer outro lugar que não seja pertinente a contribuições, sim, mas não por obrigação. Não foi dado autorização a você, a nenhum homem que se diz de Deus, que seus ministérios, seus templos para arrecadar fundos, dízimo, ofertas, campanhas. Isso é antibíblico, é contra Cristo, é contra a Sagrada Escritura, é contra Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, contra as doutrinas dos profetas e dos apóstolos. O recado está dado. Isso é uma maldição e cada um de vocês prestará conta com Deus. E não está distante. E não está nada distante. Você pode aguardar. Porque as providências de Deus, Ele tem os 7 olhos do Senhor, os 7 Espíritos, estão observando as suas ações contra o povo de Deus, o povo estão vivendo numa ignorância espiritual por causa da ganância desses líderes. E aqui Paulo é contundente sobre isso. Vou repetir para encerrar esse vídeo. Como também eu, em tudo agrado a todos, com a palavra de Deus, o amor do Senhor, não buscando meu próprio proveito. Porque se ele quisesse, Paulo, como ele diz na Escritura e em outras passagens, se ele quisesse ser beneficiado, ele faria coisas incríveis. Ele abusaria e era bem beneficiado, porque ele tinha esse poder que foi dado a ele. Mas ele era um homem liberto. Vocês não são libertos. Vocês não estão no Senhor. Vocês são usados pelo diabo. A doutrina diabólica. Porque toda doutrina fora da Escritura é diabólica. Vamos continuar aqui, terminando. Mas o de muitos para que assim se possam salvar. O que é que ele faz? Ele diz assim, o próprio proveito, mas o de muitos para que assim possam salvar. O objetivo dele era salvar
as pessoas. Você está salvando pessoas? Vocês exploram. Vocês são exploradores das almas. Você está roubando a salvação das almas que pertencem a Cristo. Você ainda tem a ousadia de falar que está ganhando alma para Cristo. Como você pode ganhar alma para Cristo? Você é Cristo? Você é Cristo? Eu não sabia que o homem podia ganhar alma para Cristo. Então ele morreu em vão na cruz? Aleluia! Eu agradeço a sua paciência, a sua presença neste programa. Todas as coisas me são lícitas. E o tema, a liberdade, o tópico, a liberdade cristã. Eu agradeço a sua presença. Eu agradeço a Deus por estar unido aqui com você. Que Deus abençoe a sua família grandemente em todos os aspectos. Que abra o seu coração e o seu entendimento para que o Espírito Santo possa operar. E que liberte você e toda a sua família. Eu peço que Deus abençoe a vocês grandemente. Abraço santo, óculos santo e até a próxima com a graça de Deus. Amém.